Desde que o ser humano percebeu que vai morrer, ele começou a fazer perguntas perigosas. Não perguntas práticas, como onde vou morar ou como vou sobreviver, mas perguntas maiores demais para caber no dia a dia. Por que eu existo? Por que o mundo existe? Existe um motivo para tudo isso ou é só acaso? A ideia de sentido da vida não nasce da busca pela felicidade. Ela nasce do desconforto. Ela nasce quando a gente olha para o sofrimento, para a morte, para o caos e sente que isso não pode ser tudo. Que não faz sentido viver, amar, perder, adoecer e morrer se nada disso levar a algum lugar. Então nós inventamos mapas. Religiões, mitologias, narrativas espirituais, filosofias morais, todas diferentes entre si, mas com algo em comum: a promessa de que a vida não é um acidente. Em quase todas elas existe um roteiro, um começo, um propósito, um fim que justifica o meio. Você sofre agora, mas isso significa algo. Você obedece agora, mas será recompensado depois. Você não entende agora, mas alguém ou algo entende por você. E isso não torna essas crenças automaticamente falsas, mas revela algo importante. O ser humano não suporta o vazio de explicação. Curiosamente, essas narrativas nem sempre tornam as pessoas mais felizes. Muitas vezes fazem o oposto. Elas geram culpa, medo, autocontrole excessivo, ansiedade moral. Geram a sensação constante de estar falhando com um propósito maior, de não estar vivendo do jeito certo. Ainda assim, são abraçadas com força, porque para muitas pessoas, uma dor com sentido é mais tolerável do que uma vida sem explicação. Existe um alívio profundo em acreditar que alguém escreveu o roteiro, mesmo que o roteiro seja cruel. Porque se existe um propósito dado de fora, então a responsabilidade não é totalmente sua. O caos vira plano, o absurdo vira teste, o sofrimento vira ferramenta. Mas, e se ninguém escreveu esse roteiro? E se o universo não estiver tentando nos ensinar nada? E se não houver um motivo oculto por trás da dor, da injustiça e da morte? Essa possibilidade assusta tanto que historicamente foi evitada a qualquer custo. Ela ameaça não só religiões, mas também certezas morais, identidades e até a forma como a gente justifica continuar vivendo. É exatamente aí que entram algumas das filosofias mais mal interpretadas da história. Filosofias que não começam prometendo conforto, mas honestidade. O niilismo, o existencialismo e o absurdismo. Elas não surgem para destruir a vida. Elas surgem quando alguém tem coragem de dizer: talvez a vida não tenha um sentido pronto. E talvez isso mude tudo. A palavra niilismo costuma chegar carregada de pânico. Ela é usada como sinônimo de depressão, apatia, destruição. Como se o niilista fosse alguém que olha para a vida e conclui: nada importa, então tanto faz. Mas essa imagem é preguiçosa. E, ironicamente, é uma forma de defesa. O niilismo não nasce do desejo de destruir valores. Ele nasce quando alguém olha com atenção demais para o mundo e percebe que os valores que dizemos ser absolutos mudam com o tempo, com a cultura, com o poder. O que foi sagrado em uma época vira pecado em outra. O que foi virtude em um lugar vira vergonha em outro. Deuses morrem, moralidades expiram, sentidos caducam. Friedrich Nietzsche não inventou isso. Ele apenas teve a ousadia de dizer em voz alta: os valores supremos perderam seu valor. Quando Nietzsche fala da morte de Deus, ele não está comemorando nem insultando a fé. Ele está descrevendo um fenômeno psicológico e cultural. As grandes narrativas que davam sentido à existência pararam de convencer. A ciência explicou o mundo sem precisar de intenção divina. A história mostrou que o sofrimento não distribui justiça. E a modernidade expôs o quanto muitos valores eram construções humanas, não verdades eternas. O niilismo é o momento em que essa ficha cai. E a queda dói. Porque se não existe um sentido objetivo, dado de fora, então não existe uma resposta pronta para a pergunta: por que continuar vivendo? É aqui que muita gente entra em pânico, porque o cérebro humano odeia a incerteza.
O vazio de sentido ativa o mesmo tipo de angústia que a ameaça física. Não é coincidência que tantas pessoas confundam niilismo com depressão. Os sintomas se parecem: desorientação, perda de referência, sensação de futilidade. Mas eles não são a mesma coisa. A depressão diz: nada importa, e isso me paralisa. O niilismo diz: nada importa objetivamente. O niilismo não afirma que a vida é ruim. Ele afirma que a vida não vem com legenda. E isso é profundamente desconfortável, porque nos tira um anestésico poderoso, a ideia de que existe um dever cósmico por trás das nossas escolhas. Sem esse dever, tudo pesa mais. Cada decisão passa a ser realmente sua. Cada valor precisa ser sustentado, não herdado. Por isso, o niilismo é visto como perigoso, não porque ele destrói o sentido da vida, mas porque ele destrói a ilusão de que alguém está cuidando disso por você. Nietzsche enxergou dois caminhos possíveis depois dessa constatação. Um deles é o niilismo passivo, quando a pessoa, ao perceber a ausência de sentido absoluto, se entrega à apatia, ao cinismo, ao tanto faz. É o colapso sem reconstrução. O outro é o niilismo ativo, quando essa mesma ausência vira um ponto de partida. Quando, em vez de perguntar qual é o sentido da vida, a pergunta muda para o que eu faço agora que não existe um sentido pronto. Essa transição é rara e exige algo que assusta mais do que o vazio: responsabilidade existencial. Porque se nada tem valor por si só, então os valores passam a existir quando você age como se eles importassem. O niilismo não é o fim da estrada, ele é o colapso da estrada antiga. E é exatamente por isso que ele abre espaço para algo novo. Agora, a gente entra em uma resposta diferente ao vazio. Uma que não tenta negá-lo, nem preenchê-lo com promessas, mas encara a pergunta de frente: e se o sentido da vida não estiver dado, mas precisar ser criado? É aqui que começa o existencialismo. Se o niilismo desmonta a casa, o existencialismo pergunta: ok, e agora que estamos ao relento? Jean-Paul Sartre resume o núcleo dessa filosofia numa frase desconfortável: a existência vem antes da essência. Traduzindo para gente normal, você não nasce com um propósito embutido. Não existe uma função original que você precisa cumprir para estar vivendo certo. Uma faca nasce para cortar. Um relógio nasce para marcar o tempo. Um ser humano nasce. Só isso. Tudo o que você é, valores, identidade, sentido, surge depois, a partir das escolhas que você faz no mundo real. Isso parece libertador, e é, mas também é aterrorizante. Porque se não existe um roteiro pré-escrito, então não existe desculpa metafísica. Não dá para dizer, era meu destino, foi Deus que quis, é assim que as coisas são. Sartre chama isso de condenação à liberdade. Não porque a liberdade seja ruim, mas porque ela é inevitável. Até não escolher é uma escolha. Até se submeter é um ato. Até obedecer cegamente é uma decisão. E o peso disso gera um sentimento central no existencialismo: a angústia. Não aquela angústia clínica, patológica, mas a angústia de perceber que o chão não vem com instruções. Você é responsável não só por si, mas pelo tipo de ser humano que você afirma ser possível cada vez que age. Por isso, o existencialismo incomoda tanto. Ele não promete felicidade, ele não promete sentido garantido, ele promete coerência entre escolha e responsabilidade. E aqui acontece algo curioso. Muita gente foge da religião, mas cai em outras formas de roteiro. Rótulos rígidos, ideologias fechadas, identidades que funcionam como manuais. Qualquer coisa que diga, seja assim e você estará certo. Sartre chama isso de má-fé. Má-fé não é mentir para os outros, é mentir para si mesmo para escapar da liberdade. É agir como se você fosse um objeto, não um agente. Não tive escolha, sou assim mesmo, todo mundo faz isso.
Essas frases soam inocentes, mas escondem uma recusa profunda de assumir a autoria da própria vida. O existencialismo não diz que você pode ser qualquer coisa sem limites. Ele reconhece o peso da história, da biologia, da sociedade, mas insiste em algo incômodo. Mesmo dentro desses limites, você responde pelo que faz com eles. E aqui vem o ponto-chave para o vídeo. O existencialismo não surge para substituir Deus por ego. Ele surge para dizer que, se não existe um sentido dado, o sentido só pode existir no engajamento com a vida. Não no pensamento abstrato, não na promessa futura, mas no ato concreto. Você não descobre quem você é pensando, você descobre vivendo. Isso não elimina o vazio, não fecha todas as feridas, mas transforma a pergunta. Em vez de qual é o sentido da vida, ela vira que tipo de vida vale a pena ser vivida por mim aqui e agora. Ainda assim, para muita gente, isso não resolve tudo, porque mesmo criando sentido, o mundo continua estranho, injusto e silencioso. É aí que entra uma terceira resposta, talvez a mais honesta de todas. Uma filosofia que olha para o vazio, olha para o esforço humano de criar sentido e diz: sim, isso tudo é meio absurdo. Albert Camus começa de um ponto brutalmente simples. O ser humano precisa de sentido. O universo não oferece nenhum. Essa fricção é o absurdo. Não é que a vida seja caótica o tempo todo, é que ela é indiferente. Ela não responde, não explica, não justifica. Você sofre e o céu não comenta. Você ama e o mundo não valida. Você perde alguém e nada no universo se reorganiza para fazer isso valer a pena. O absurdo nasce quando a nossa fome de explicação encontra este silêncio. Camus rejeita duas saídas que parecem tentadoras. A primeira é o suicídio físico. Ele chama isso de uma fuga, não por julgamento moral, mas por lógica. Se o problema é a relação entre você e o mundo, eliminar um dos lados não resolve a questão, apenas a encerra. A segunda é o suicídio filosófico. Aqui entram as promessas metafísicas feitas só para calar o desconforto. Deus como resposta automática, um sentido oculto que nunca pode ser verificado, uma verdade final colocada fora do alcance humano. Para Camus, isso é trair a própria lucidez, é tapar o buraco com uma história reconfortante. O absurdismo propõe algo mais difícil: permanecer no conflito sem resolvê-lo. Aceitar que o mundo não faz sentido e viver mesmo assim. Não apesar disso, mas com isso. O símbolo máximo dessa ideia é o mito de Sísifo. Sísifo é condenado a empurrar uma pedra até o topo de uma montanha só para vê-la rolar de volta eternamente. Um trabalho inútil, sem progresso, sem finalidade. A maioria das leituras para por aí, mas Camus faz um movimento estranho. Ele diz que é preciso imaginar Sísifo feliz. Não porque a tarefa mudou, ela continua absurda, mas porque Sísifo, ao reconhecer a inutilidade da punição, retoma algo essencial: a consciência. Quando ele desce a montanha para buscar a pedra de novo, ele sabe exatamente o que está fazendo. Não espera redenção, não fantasia um final. Ele escolhe continuar. E essa escolha, lúcida, sem ilusão, é uma forma radical de liberdade. O absurdismo não manda você criar sentido como o existencialismo. Ele diz algo ainda mais desconcertante. Talvez o sentido não seja necessário para viver intensamente. Talvez a vida não precise ser justificada. Talvez ela só precise ser vivida. Isso muda completamente o olhar sobre o cotidiano. Você não ama porque o amor cumpre um propósito cósmico. Você ama porque ama, e isso basta. Você cria, estuda, sente, observa, não para deixar um legado eterno, mas porque estar vivo permite isso agora. O absurdismo não promete felicidade constante. Ele oferece lucidez sem desespero. Uma vida sem garantias, sem respostas finais, sem redenção escrita no rodapé. E ainda assim, uma vida plenamente vivida. Agora a gente amarra tudo isso: religião, niilismo, existencialismo e absurdismo,
e volta para a pergunta do título. Talvez a vida não tenha sentido, e talvez isso seja exatamente o que a torna habitável. Depois de tudo isso, a pergunta muda de forma. Não é mais qual é o sentido da vida, mas o que acontece quando eu paro de exigir que ela tenha um? Durante séculos, fomos ensinados que a vida precisa justificar a si mesma, que ela deve levar a algum lugar, que sofrer só é aceitável se houver uma recompensa no final, que existir sem propósito é desperdício. Esse pensamento parece profundo, mas ele carrega uma violência silenciosa, porque ele transforma a vida em meio, nunca em fim. Você não vive para viver, você vive para provar algo, para merecer algo, para chegar a algum lugar que quase nunca chega. Quando o sentido vira obrigação, a vida vira desempenho. E aqui está a virada desconfortável. Talvez a angústia moderna não venha da falta de sentido, mas do excesso de exigências sobre a vida. Exigimos que ela seja grandiosa, transformadora, significativa o tempo todo. Mas a maior parte da existência é pequena, repetitiva, silenciosa. E isso não é um erro do sistema, é o sistema. Quando você abandona a ideia de um sentido maior, algo curioso acontece. O fracasso muda de tamanho. Você não falhou com o universo, você apenas viveu um dia ruim. A comparação perde força. Não existe um jeito certo, universal de estar vivo. Existem trajetórias. O tempo deixa de ser inimigo. Ele não está te empurrando para uma conclusão obrigatória. Ele só está passando. Isso não significa que nada importa. Significa que as coisas importam localmente. Importam porque você sente, porque você escolhe, porque você se envolve. O niilismo tirou o chão. O existencialismo devolveu a autoria. O absurdismo ensinou a ficar de pé mesmo sem resposta. Nenhuma dessas filosofias pede que você seja otimista. Elas pedem que você seja honesto. Honesto com o vazio, com o medo, com a liberdade, com o fato de que ninguém está vindo salvar o significado da sua vida. E isso, paradoxalmente, pode ser um alívio. Porque se a vida não tem um sentido dado, então você não está atrasado, não está devendo, não está quebrado. Você está apenas vivo, num universo que não promete nada, mas permite muita coisa. Talvez a liberdade não esteja em encontrar o sentido da vida. Talvez esteja em parar de procurá-lo como se fosse uma resposta correta e começar a viver, como quem empurra a própria pedra com os olhos abertos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, não esqueça de se inscrever e comente aqui embaixo o que vida significa para você. Até a próxima!